pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estão passando de fim de semana, quem estiver vendo no fim de semana, quem estiver vendo na semana o vídeo. Bom, eu vim aqui para gravar um outro vídeo sobre como tratar as crianças. Por que eu tô gravando outro vídeo sobre como tratar as crianças? Porque muita gente me perguntou, falou, Thaís, mas você gravou o vídeo de como tratar as crianças, mas eu não entendi muito bem como que eu preciso tratar as crianças. Eu sei que eu tenho que tratar de forma como um adulto que são em desenvolvimento, com o neurodesenvolvimento deles, cerebrais, com o corpo físico, com o mental, com o comportamento, mas como é que eu vou tratar as crianças de uma forma que nem adulto, que você disse que é necessário tratar? Como que é tratar a criança que nem adulto? É não infantilizar a criança. Como assim não infantilizar a criança? Não tratar dela na forma de bebelozinho, sabe? Deixar ela desenvolver, deixar ela mais independente. Que ela é independente, a criança é independente. Ela é dependente dos pais até uma certa idade, mas a partir de uma certa idade, dos 13, 14, 15 anos, vamos lá, né? Ela começa na pré-adolescência, começa a se desenvolver mais para poder desenvolver para se tornar adulta. Só que antes disso ela vai ser dependente dos pais. E para muitos até a vida inteira, porque tem muitos pais que têm essa super proteção, que não é muito boa, porque tudo que é exagerado não é legal. O que é essa super proteção? É ficar em cima da criança, ficar falando pra criança, que bonitinho, dar apelidinho pra criança quando ela já tem uns 10, 11 anos de idade, querer que levar a criança pro quarto junto, dormir junto. A criança, ela precisa desenvolver essa independência dela, então ela tem uma certa idade para poder desenvolver e ela precisa aprender a interagir com o externo, com o mundo à volta, porque ela entrou nesse mundo, né? Ela tá nesse mundo para poder aprender a se desenvolver, né? Então o que acontece? Ela precisa dessa habilidade, ela precisa desenvolver essa habilidade social, que a escola faz um bom papel para isso, a habilidade social. A escola não é só para educar, mas também para desenvolver essa habilidade, essa socialização de crianças com as crianças, desenvolver a comunicação, desenvolver a consciência social, desenvolver os limites que ela desenvolve, que é o papel dos pais, dos cuidadores, que é dentro de casa, que é desenvolver a criança nessa parte educacional, de valores, de princípios, de limites, e ela vai colocar em prática isso na escola. Então, em casa, ela vai meio que fazer um ensaio, né, controlado com os pais lá, e na escola ela vai se desenvolver, ela vai se jogar para o mundo, literalmente. Então, sempre respeitando a criança no tempo dela, do jeito dela, se ela quiser aprender alguma coisa, esperar, ter paciência, porque assim a gente vai ensinar a criança a ter paciência, ensinar a criança a brincar, mas deixar também a criança desenvolver, porque através do brincar, através do lúdico, que é o brincar, que é o simbólico, que ela vai se descobrir, que ela vai entender o mundo, porque ela ainda primeiro precisa entrar em contato com o simbólico para depois ela entrar em contato com o concreto, né? Por isso que existe a fase concreta, pré-concreta, nas escolas, para aprender tudo isso. E em casa ela vai ensaiar e fora ela vai se desenvolver. Então ela precisa, para ela se desenvolver, ela precisa desse tempo e ela precisa desse espaço, né? Ela precisa dos pais, dos cuidadores, quem estiver com a criança, desenvolver e deixar ela ser criança, deixar ela ser ela, o indivíduo que é dentro do mundo. Um ser humano que nasceu para se envolver e para progredir nesse mundo como todos nós, individualmente. Porque por mais que a gente tenha essa super proteção, quem é tio, quem é pai, enfim, as crianças, né, que a gente cuida, a gente precisa ela tem a necessidade dela de se desenvolver, de aprender a brincar sozinha, de cair, levantar sozinha, de aprender com as frustrações dela, tem que falar não, tem que colocar limite, porque senão ela vai crescer uma criança mimada, bibelozinho, que não vai saber o que é o mundo, vai ser muito mais ingênuo. Não é que essa ingenuidade a gente não tenha que preservar, mas a gente precisa também trabalhar essa necessidade que nós temos como seres humanos de entender essa interação com o outro ser humano, que é entender o outro, que o outro é um mundo, né, à parte de nós. Nós temos a nossa própria linguagem como seres humanos, como indivíduos que somos. E a criança também tem a linguagem dela, independente dela ter um autismo, um déficit intelectual, um transtorno de neurodesenvolvimento, enfim, qualquer tipo de déficit, transtorno, até psiquiátrico, uma depressão, enfim. Apesar de tudo isso, desses déficits, a gente tem as nossas qualidades. Então, independente se a criança tem isso ou não tem, ela é criança e ela vai agir da mesma forma, gente, porque
Eu tenho experiência em consultório, dentro de consultório, que as crianças com déficit intelectual, com autismo, com TDAH, com TOD, com N coisas que é considerado diferente das demais, eles fazem igual, todos eles fazem igual. Então, que é chegar na sala, ligar e desligar a luz, subir e descer o sofá, brincar do mesmo jeito praticamente com o puff que tem na sala, com o sofá. Isso não muda. O comportamento dela não vai mudar. O que vai mudar é o limite que a gente coloca. Ou o exagero de superproteção, ficar em cima, querer que ela praticamente fique dependente de você, porque inconscientemente, às vezes os pais querem que a criança fique independente porque não conseguem crescer. Tem essa dificuldade, né, de crescer. Não é nem o crescer, eu acho que é a dificuldade de envelhecer, né? Todos nós temos esse medo do envelhecer. A gente tem algo negativo do envelhecer dentro da gente, ou a própria sociedade faz com que a gente tenha medo de envelhecer. Parece que envelhecer é algo negativo. Mas se a gente for pensar, a gente envelhece todo dia. A gente todo dia está envelhecendo, está ficando mais velho, mais e mais experiente. Mais velho, mas mais velho para quê? Mais velho porque a gente já aprendeu. Mas mais novo para outras experiências que a gente tem. Então eu convido vocês a se abrirem como as crianças, serem inocentes como as crianças e terem esse pensamento de ver tudo como novo todos os dias, de ver o hoje como algo novo que a gente pode aproveitar, como essa natureza que a gente tem linda em volta, que fazemos parte e que a gente esquece de olhar para o céu, de olhar para as flores, de olhar para o nosso vizinho, de olhar para a água, para a ar, para a terra, para o mar, para o lago e falar, nossa, eu faço parte disso, eu sou isso também. Então por que não achar que eu também nasço todos os dias e cresço todos os dias? O envelhecer é um ponto de vista. Tem tanta gente com 60 anos, com cabeça de 13, 14 e tanta gente com 15, 16, 17, 20 anos com a cabeça mais madura para a idade dela para algumas coisas. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem as crianças como pode ter as crianças como parâmetro e elas também, porque elas aprendem por mimetização, por repetição, principalmente exemplo, muito mais do que a gente fala, mas é importante também falar e repetir sempre para elas entenderem. Por que às vezes as crianças, muitas vezes, elas têm esse costume de assistir um vídeo, um desenho, animado várias vezes no dia, ou várias vezes durante meses, às vezes, quando elas estão em crescimento? Porque elas vão absorver aquele conteúdo de uma forma melhor. Porque a gente aprende pela repetição. Todos nós aprendemos pela repetição, porque para evocar, ou seja, para trazer uma memória de curto prazo que a gente tem esse aprendizado, essa atenção no momento, para poder evocar, para poder olhar para aquilo que a gente está aprendendo, algo novo que é trazido para a gente do meio ambiente, ou um jogo, uma brincadeira, um estudo, ou uma matéria nova na faculdade, na escola, mas isso ser absorvido de uma forma melhor pela nossa atenção, pela nossa memória de curto prazo que é necessária para a gente olhar, para a gente observar, para poder evocar depois ao longo do tempo, ao longo da vida, que vai ficar armazenado no cérebro em outra área, porque cada hora fica armazenada, apesar de ter um conjunto aí de movimentos cerebrais com cada área de aprendizado que a gente tem. Então vamos olhar para as nossas crianças, com crianças que elas são em formação e adultos que são em desenvolvimento sim, e olhar para os nossos adultos como crianças em desenvolvimento, porque a gente nunca deixa de ser criança, a gente que esquece de ser criança. Então fica meu recado de hoje para vocês, não deixem o lado criança de vocês desaparecerem, não deixem as nossas crianças desaparecerem, sumirem como crianças que são, que aí muitas vezes a gente faz isso, uma forma de abafar a nossa criança interior, a gente quer viver aquilo que a criança está vivendo. Deixa ela ser criança, deixa você ser criança, tá bom? Obrigada por ficarem até comigo agora, hoje. Obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência de ficar aqui até agora no vídeo. Eu fico por aqui, ótimo dia para vocês, tudo de bom e até mais. Vamos ser criança, vamos viver, vamos ser adulto, criança, jovem, idoso, tudo que a gente quiser, tá bom? É o nosso direito, somos livres. Tudo de bom.